Ok, pessoal, vamos aí finalmente fazer a resenha deste assunto, esboço do gráfico e soma e produto das raízes. Vamos lá? Então, sem mais demoras, simbora. Tá aí, pessoal, inicialmente eu passei para vocês essa atividade aí, ok? Onde na primeira questão nós temos para esboçar o gráfico da função afim, que é a função do primeiro grau. Na segunda questão aqui embaixo, nós temos o esboço de duas funções do segundo grau, né? Funções quadráticas. E depois a questão 3 seria para você calcular as raízes da equação do segundo grau, ok? Usando a fórmula de Bhaskara. E lá na questão 4 em diante, nós temos questões envolvendo a soma e o produto das raízes. Tudo bem? Então eu fiz uma pequena alteração aqui, ok? Colocando essa segunda questão aqui, o esboço do gráfico das funções quadráticas, colocando lá no final, colocando para ser a última questão. Tudo bem? Então vamos lá ver como ficou. Vral. Então tá aqui, ó. Primeira questão, ficou aqui o esboço do gráfico da função afim. A segunda questão vem aqui para você calcular as raízes da equação do segundo grau, ok? E aí lá no finalzinho, que eu botei aqui, questão número 9, ok? Questão número 9 é onde a gente vai esboçar os gráficos da função quadrática, ok? São as mesmas questões, só está mudando a ordem de abordagem aqui. Por que eu estou fazendo assim? Porque, qual é a finalidade do uso da técnica da soma e do produto? É a gente encontrar os zeros da função, ou seja, as raízes desta função de uma maneira mais rápida. Então, nós vamos, depois de ver aqui as questões sobre soma e produto, nós vamos usar esta técnica da soma e do produto para descobrir aqui os zeros da função e assim fazer o esboço de uma maneira mais rápida e economizar aqui tempo e espaço. Então, essa é a ideia, tudo bem? Então vamos lá, vamos começar aqui pela primeira questão. Deixa eu dar uma ampliada aqui, bastante, sim. Tá aí, primeira questão, o que é que nós vamos fazer? Em cada função afim, né, que são funções do tipo y igual a x mais b, o que é que nós vamos fazer? Determinar o f de zero, o zero da função, e vamos aí fazer o esboço do gráfico. Beleza. Então, como a gente já andou falando aí em outros vídeos, inclusive, eu vou deixar o link aqui ou um cardzinho para este outro vídeo falando especificamente sobre o esboço do gráfico da função afim e da função quadrática, certo? Como a gente já andou falando, o f de zero é a coisa mais simples, o f de zero, vamos lembrar, nós temos aqui uma função que é f de x. Quando você calculou o f de zero, você está atribuindo x igual a zero. Então, quando eu tenho x igual a zero, o que é que acontece? O zero mata aqui o termo a, ok? Mata o termo a da função e só fica o termo b, ok? É por isso que o f de zero aqui é quem? É 6. Este carinha aqui, tudo bem? Então, tá aí, f de zero é igual a 6. Quando a gente acha o f de zero, automaticamente a gente acha o ponto 0, que foi o valor de x, não é? E 6, que foi o valor de y. Tá? Y igual a 6. Muito bem. Então, já temos um ponto, que é o ponto 0,6, ok? Pelo método Hacker, todo mundo sabe que o gráfico está passando aqui pelo 6, não é? Sim. Agora, ele vai passar subindo ou ele vai passar descendo? Você, garoto esperto, né, que entendeu o método Hacker, olhando para esse menos 2 aqui, sabe que este gráfico ele vai passar como? Vai passar descendo, ok? Por quê? Porque é uma função decrescente, temos aqui A negativo. Beleza. Então, a segunda coisa que nós temos que fazer é calcular o zero da função. O zero da função a gente já calculou o f de zero, agora vamos ao zero da função. Lembrando que o zero da função é a raiz da função. Ok. E como é que a gente acha a raiz da função? Pois muito bem, basta igualar y a zero. Então, zero é igual a menos 2x mais 6. E aí vamos lembrar que é muito mais comum que esse zero esteja no segundo lado, né? Ou no segundo membro, ok? Então, a gente faz assim, menos 2x
mais 6 é igual a 0. É mais comum que ele esteja aqui, tudo bem? Então vamos lá, quem é x? X é igual a, opa, eu passo esse 6 para o segundo membro, ele fica menos 6, dividido por, esse menos 2 vem aqui dividindo, menos 2. Então o que eu faço aqui é, na verdade, resolver uma equaçãozinha do primeiro grau, ok? X é igual a menos 6 dividido por menos 2, menos por menos dá mais, 6 dividido por 2, 3. Então nós encontramos aí o segundo ponto, que foi o ponto x igual a 3, sim. E qual foi o valor de y? Pois muito bem, está aqui ele, y igual a 0, ok? Então, y igual a 0. Com esses dois pontos, nós fazemos aí o esboço do gráfico, ok? E aí, o ponto 3 e 0, onde é que está? Está aqui o eixo x, não é? E aí, 3 e 0 é exatamente este pontinho aqui. Para marcar isso aí, né, nós vamos traçar aqui a nossa retinha. Deixa eu pegar aqui, formas, e vamos traçar esta reta que passa aqui pelo 6, passa pelo 3 e segue, né? Segue sua vida. Pois é, simples assim, ok, pessoal? Pelo método Hacker que a gente fez nas aulas anteriores, né? A gente saberia facilmente identificar isso aqui, né, sabendo que o gráfico passa aqui pelo 6, descendo, né? Porque ele é negativo, e descendo de quanto em quanto? Descendo de 2 em 2. Basta você observar aqui que é menos 2, então ele vai descendo aqui, ó. Desce 2, aqui vem para o 4. Depois desce 2, aqui vem para o 2, né? Depois desce 2, aqui vem para o 0. Isto. Belezinha, então. Vamos seguir. Na letra B, eu tenho aí, a função é 3x menos 6, não é? E y é igual a 3x menos 6, o que é que eu tenho que fazer? O f de 0 e o 0 da função, ou seja, a raiz da função, sim. Então vamos lá, o f de 0 não tem graça, é aqui menos 6, não é? Menos 6, porque atribuiu 0 para x, matou o coeficiente a, ficou o menos 6. Com isso, nós localizamos o ponto x0, sim, e y menos 6. Se no gráfico anterior ele passou aqui pelo 6 positivo descendo, aqui ele vai passar pelo 6 negativo, ok? Aqui no eixo y, subindo, ok? Subindo. Belezinha, então. Então, tá aí. Vamos agora para quem? Para o zero da função. Achar o zero da função é achar a raiz da função, ou seja, o valor de x que dá y igual a 0. Isto. Qual é o valor de x que dá y igual a 0? Só a gente fazer 3x menos 6 igual a 0, ok? Lembrando que é mais comum que esse zero esteja aqui. Tudo bem? Sim. Então, quem é x? 3x é igual a 6, não é? Onde x é igual a 6 dividido por 3. 3 passou aqui dividindo, nós temos aí x igual a 2. Então, com isso, nós localizamos o segundo ponto, que é o ponto x2, ok? E y0, né? 2 é o valor de x que zera a nossa função, que dá y igual a 0. Então, o segundo ponto é o ponto 2 e 0. 2 está aqui, está à direita, 2 e 0. E aí você já entendeu, você já viu, né? Que é o gráfico com a função crescente, e ele vai aí subir, passando aqui pelo menos 6, sobe, passando aqui pelo 2, e segue sua vida, não é? Sim, 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 que a reta é infinita. Belezinha, então tá aí, foi-se aí a primeira questão, nem doeu, ok? Foi-se aí, letra A e letra B, tá aí nossos dois gráficos. Tudo bem, então. Agora, como a gente fez a modificação, né? Nós vamos atacar a segunda questão, que já muda um pouco aqui de panorama, e nós agora vamos trabalhar o que? Com equações do segundo grau. Essa questão aqui, ela vai servir para a gente se preparar, certo? Para o que vem pela frente aí, que são os esboços dos gráficos das funções do segundo grau. Por que que isso aqui é interessante? Pessoal, vamos lembrar que quando você iguala y a 0, você transforma a função em uma equação, ok? Então, o que nós vamos fazer aqui? Calcular as raízes das equações do segundo grau. Isso porque nós tínhamos uma função y igual a ax² mais bx mais c igual a 0,
E para descobrir os zeros da função, né, os valores de x para os quais y é igual a zero, né, tira esse zero aqui, a gente faz o quê? Iguala y a zero. Ok? O zero é agora. Não dá para ter y e zero ao mesmo tempo. Ou é y, que é a função, ok? Ou é zero, no caso, a equação. Belezinha, então. Aqui nós temos o quê? Equação. Então, quando a gente acha o valor de x, nós estamos descobrindo os valores de x que dão y igual a zero. Tudo bem? E aí a gente vai ver isso no esboço do gráfico. Então vamos aí praticar a fórmula de Bhaskara, sim. X ao quadrado menos 9x mais 20 igual a zero. Vamos lá. Quem é A? Quem é B? Quem é C? Beleza. A aqui é 1, B aqui é menos 9 e C aí é 20. Vamos agora para a fórmula. Começando pelo delta. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Onde delta vai ser igual a menos 9 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 20. Delta vai ser igual a 81 menos 80, que dá 1. Beleza. Para o cálculo do x, a gente faz menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes a. Sim. E aí, quem é x? X vai ser igual ao oposto de b. Se b aqui é menos 9, vem para cá quem? 9, que é o oposto de menos 9. Mais ou menos a raiz quadrada de 1, dividido por 2 vezes 1. E aí, vamos para o arremate. Quem é x? X vai ser igual a 9, mais ou menos raiz quadrada de 1, vem para cá, 1, dividido por 2, ok? 2 vezes 1, 2. E aí, sim, temos o x1, que vai ser quem? 9 mais 1 dividido por 2. E vamos encontrar o x2, que é quem? 9, né? Mais ou menos 1, então 9 mais 1 e depois 9 menos 1. 9 menos 1 dividido por 2. Belezinha, então. Vamos lá. Acho que dá para fazer aqui, nesse pequeno espaço. Sim. Quanto é 9 mais 1? 10. Dividido por 2, 5. Achamos a primeira raiz. Quanto é 9 menos 1? 8. Dividido por 2, 4. Então, tá aí 5 e 4. Belezinha, então. Vamos atacar aqui a letra B. Let it be, sim, como diria o Sandro Curió, né? Let it be. X ao quadrado, menos 2x, menos 8. Vamos lá, calmamente aqui dizer quem é A, quem é B e quem é C. Sim. A aqui é 1, B aqui é menos 2 e C é menos 8. Beleza. Seguimos agora escrevendo a fórmula, começando pelo delta, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Ok, então delta vai ser igual, o b aqui é menos 2, então vou botar aqui entre parênteses, ok, menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes a, 1, vezes c, menos 8. Menos 8 também é negativo, coloco entre parênteses. Então eu vou ter delta é igual a menos 2 ao quadrado, dá 4. Menos, atenção, por menos. Menos por menos vai ficar o quê? Mais 4 vezes 8, 32. E aí, meu delta aqui deu quanto? 36. Beleza? Vamos para o cálculo do x, que é menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2a. Isto. Então, x vai ser igual ao oposto de b. B aqui é menos 2. O oposto, 2. Beleza, então. Vou fazer de vermelho, né? Sim. Vermelhinho. X vai ser igual a 2, mais ou menos a raiz quadrada de delta, 36. Beleza. Sobre 2 vezes 1. Belezinha, então. Vamos para o x, vai ser igual a 2, mais ou menos a raiz quadrada de 36, que é 6. Ok? Dividido por 2. E aí, vamos ao arremate. X1 é igual a 2 mais 6 dividido por 2. E x2 é 2 menos 6 dividido por 2. Tranquilo. 2 mais 6, 8. 8 dividido por 2, 4. E aqui, 2 menos 6. Atenção, 2 menos 6 é menos 6 mais 2, seria o equivalente, não é? O menos 6 aqui, o número negativo é maior. Então, o resultado aqui é menos 4.
dividido por 2, que dá quanto? Menos 2, ok? Menos 2. Para fazer aqui direto, a gente faria o quê? 2 menos 6, menos 4, dividido por 2, menos 2. Beleza? Então, tá aí os valores de x que dão y igual a 0, ou que zeram a equação. Sim. Letra C, já estamos aí na penúltima equação, né? Depois que pega o ritmo, vai ligeiro, não é? Sim. Quem é A, quem é B e quem é C? Muito simples. Todas elas aí, A é 1, não é? Sim. B é igual a 8 e C aqui está dando 16. Não é porque aqui todas são A igual a 1 que você sempre vai encontrar A igual a 1. Não. Pode ser que você encontre algumas aí com A diferente de 1. Por exemplo, menos 1 ou 2. Pode ser. Então vamos lá. Delta, B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Beleza. Delta vai ser igual a 8 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes C, que dá 16. Ok. Delta é igual a 8 ao quadrado, 64. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 16, 64 também. Então veja quanto deu o delta. O delta aqui está dando 0. Beleza. Seguiu. Vamos ao cálculo do x, que é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Sim. Então, temos aí que x é igual ao oposto de b. B aqui é 8. Vem para cá quem? Menos 8. Mais ou menos a raiz quadrada de quem? De 0. Sim. Dividido por 2 vezes 1. Ok. Então, x vai ser igual a menos 8 mais ou menos 0. Raiz quadrada de 0 é 0 mesmo, né? Dividido por 2. 2 vezes 1, 2. E aí, cabecinha, veja o que vai acontecer. x1 vai ser menos 8 mais 0 dividido por 2, que vai dar o mesmo resultado de x2. Porque x2 é menos 8 menos 0 dividido por 2. O que é que acontece? Menos 8 mais 0 é menos 8. Dividido por 2, menos 4. Tudo bem? E menos 8 menos 0 também é menos 8. Ok? Somar 0 ou subtrair 0 não altera em nada. Então, é menos 8 dividido por 2, menos 4. Obtivemos aí duas raízes reais iguais. E isto acontece sempre que o delta é igual a 0. Sempre que o delta for igual a 0, as raízes x1 e x2 serão iguais. Sim. E aí, chegamos na última equação, x ao quadrado mais 2x menos 15 igual a 0. Vamos lá, começando dizendo os valores de A, B e C. Lembrando que você pode fazer isso aí extraindo diretamente da sua equação. Não é? A gente está fazendo aqui para ficar com uma coisa mais didática. A aqui é igual a 1, B é igual a 2 e C, atenção, é menos 15. Cuidado com os sinais. Beleza. Começamos pela fórmula delta igual a B quadrado menos 4 vezes A vezes C. É B quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, B ao quadrado aqui é 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes, atenção, menos 15. Negativo, coloca entre parênteses. Delta vai ser igual a 4, menos por menos, mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 15, 60. E aí, delta está dando 64. Estamos tranquilos. X vai ser igual a menos B, mais ou menos, raiz de delta sobre 2A. Menos B, mais ou menos, raiz de delta sobre 2A. Então, menos B é o oposto de B. B ali está dando 2, o oposto é menos 2, o oposto de B. E aí, mais ou menos, a raiz de 64, foi o valor de delta, dividido por 2 vezes 1. X é igual a menos 2, mais ou menos 8. Por que 8? Porque a raiz quadrada é de 64. Sim. Dividido por 2. Ok? E aí vamos para o arremate. X1 é igual a menos 2. Atenção, atenção com os sinais. Menos 2 mais 8, dividido por 2. E o x2 é menos 2 menos 8, dividido por 2. Então, mais ou menos 8. Menos 2 mais 8, menos 2, menos 8. Belezinha. Atenção, atenção, cabecinha de melão. Menos 2 mais 8 é 8 menos 2, que dá 6. Dividido por 2, quanto é? 3. Tudo bem.
menos 2, menos 8, aqui x2, atenção, menos 2, menos 8, agora os sinais são iguais. O que é que eu faço? Somo menos 10 dividido por 2, atenção, menos 5. Ok? Espero que sim. Então, encontramos aí 3 e menos 5, ou menos 5 e 3, ok? Belezinha, então. Foi-se aí a questão 2, né, que no caso aqui está mudado aqui a ordem, né? Sim, tá aí tranquilo. Foi-se aí a primeira parte. Né? Vamos agora atacar o quê? A soma e o produto das raízes. Tudo bem, então? Foi. Vamos dar aqui um zoom bem considerado, ok? E vamos para aqui. Sim. Calcule a soma e o produto das raízes das equações de segundo grau abaixo. Tudo bem? Sim. Calcule a soma e o produto das raízes das equações de segundo grau abaixo. E aqui nós temos uma dica aqui, olha. Atenção, atenção. Quando A é igual a 1, nós temos que a soma é o oposto de B e o produto é C. Tudo bem? Eu só preciso dizer quem é a soma e quem é o produto, ok? Se A é igual a 1, a soma é o oposto de B e o produto é C. Todos esses aqui, nós temos A igual a 1, todos. Então, vou usar essa regrinha aqui. A soma, o oposto de B. Então, se aqui na letra A, B é menos 12, eu vou trazer o oposto de menos 12, que é 12. Se na letra B, o B é 2, eu vou trazer menos 2. Se aqui é 7, eu vou trazer menos 7. E aqui na letra D, se é menos 6, eu vou trazer mais 6. 6 positivo. E para colocar o produto, é só dar Ctrl C, Ctrl V. Man, é só copiar e colar. Quem é, na letra A, o valor de C? 32. Então, trago para cá 32. Ah, professor, é só trazer... Isso, man. É só trazer menos 35. Depois mais 10, depois menos 7. Porque quem é o produto? É o termo C. Então, foi só pegar o termo C aqui das equações e colocar lá na frente. Agora, para que é que nós vamos usar essas informações aí? Para responder a questão que está fora de ordem aqui, tá vendo? Aqui é agora a questão 4, sim, questão 4. E agora aqui passa a ser questão 5, isto. Para responder aqui a questão número 5, não é? Isto, a gente fez 1, 2, tá tudo fora de ordem aqui. Agora aqui é 3, sim. Essa aqui agora passa a ser 4. Aí aqui vai ser 5. Depois nós vamos ter aqui 6, 7. Tá certo isso? Não sei. Se tiver, bem. Se não tiver, também não faz diferença não, ok? Então vamos lá. Então vamos usar essas informações da questão 3 para responder aqui a questão 4, ok? Escreva as raízes x1 e x2 das equações da questão anterior, que é quem? A questão número 3, ok? Então vamos lá. Na letra A, eu vou usar a soma e o produto para achar as raízes desta equação da letra A. Tudo bem? Quem são essas raízes? Dois números que somados dá 12 e multiplicados dá 32. Produto é vezes, né? Produto é a multiplicação. Produto é o resultado da multiplicação. Então, quais são dois números que multiplicados dá 32? E quando somados dá igual a 12? Pois muito bem, esses números são os números 4 e 8. 4 vezes 8, 32. 4 mais 8, 12. Tem nem graça, não é? Sim. Isso aqui foi super fácil. Vamos atacar aqui a letra B. X ao quadrado mais 2x menos 15. A soma dá menos 2, o produto dá menos 35. Pessoal, comece pelo produto. Quem assistiu o vídeo lá, que eu recomendei dos professores, falando sobre a técnica da soma e produto,
é unânime em indicar começar primeiro pelo produto. Procure dois números que multiplicados dá 35. Não tem muitas opções, man. Dois números que multiplicados vai dar menos 35 e transados aparece um menos 2. Você vai trabalhar com quem? Com 5 e 7. 5 e 7. Depois, primeiro a gente coloca os números, depois a gente pensa nos sinais. Ok. 5 vezes 7 dá 35. E tem como eu transar o 5 com o 7 e sair o menos 2? Tem. Agora, esse 35 aqui está negativo. Esse 35 aqui está negativo, significa que um desses dois caras é negativo. Quem? É menos 5 e 7 ou é 5 e menos 7? A resposta está na soma. Se a soma aqui deu menos 2, significa que o número maior deve ser negativo, não é? Exatamente. Então, nós temos aqui 5 e menos 7. 5 vezes menos 7, menos 35. 5 mais menos 7, menos 2. Sim. Tranquilo, então. Vamos agora para a letra C. X ao quadrado mais 2x mais 10. Vou procurar dois números que somados dá menos 7 e multiplicados dá 10. Galera, aquilo que eu falei, vamos começar procurando a multiplicação, ok? Dois números que multiplicados dá 10. E quando você transa os dois, aparece um 7. Não tem muitas opções, você vai aqui trabalhar com quem? 2 e 5. 2 vezes 5, 10. 2 e 5 tem como a gente transá-los e aparecer um 7. Mas, lembra, primeiro a gente pensa nos números, depois a gente analisa os sinais. A multiplicação é positiva. 2 vezes 5 dá 10, sim. Mas 2 mais 5 dá 7 positivo e não 7 negativo. Então eu tenho que fazer alguma coisa para que esta multiplicação continue positiva, mas a soma desses dois números seja negativa. O que é que eu tenho que fazer? Colocar sinal de menos em ambos. Menos 2 e menos 5. Porque, veja, menos 2 vezes menos 5 dá igual a 10. Menos por menos, mais. Tudo bem? E menos 2 mais menos 5 é igual a menos 7. Exatamente. Tudo bem? Então, o que a gente tem que fazer aí é colocar o sinal de menos em ambos. E aí a gente tem as condições perfeitas. Dois números que multiplicados dá 10 e somados dá menos 7. Sim. Chegamos aqui na última, na equação x ao quadrado menos 6x menos 7, onde a soma das raízes é igual a 6 e o produto é menos 7. Então, vamos lá. Dois números que multiplicados dá 7. Lembra? Primeiro a gente pensa nos números, depois a gente vê a questão dos sinais. Pessoal, dois números que multiplicados dá 7, só tem uma opção, porque o 7 é um número primo, man. 7 é um número primo. Então, você só vai ter uma opção, que é quem? 1 vezes 7. A única opção aí de produto para dar 7 é 1 vezes 7. Pois muito bem, vamos colocar aqui 1 e 7. 1 vezes 7, 7. Agora, daqui, deste 1 e 7, tem que aparecer um 6. Tem como a gente transar esses dois números e aparecer um 6? Sim. É só a gente fazer 7 menos 1. 7 menos 1, 6. E veja, quando você multiplica menos 1 vezes 7, está lá, menos 7. Pensamos primeiro nos números, depois analisamos os sinais. Sim. Questão aqui, número 5. Agora, na questão 5, olha que interessante. Nós temos aqui os pares de números, que são as raízes das equações. E aí, o que é que nós temos que fazer aqui é escrever cada uma dessas equações. Veja que é diferente do que a gente fez aqui, olha. A gente tinha as equações, ok? E, a partir dos valores da soma e do produto, nós obtivemos as raízes, ok? Nesta questão 5, é o contrário. Nós temos as raízes e devemos escrever a equação de cada uma dessas, que resulta em cada uma dessas raízes.
E aí, para isso, nós vamos usar aqui um padrão, um modelo, uma formazinha, ok? Que é a equação genérica. A equação genérica é do tipo x² menos sx mais p igual a zero. Lembrando que essa forminha aqui funciona perfeitamente quando a é igual a 1, ok? Aqui, ó, ax². Quando a é igual a 1, ela funciona perfeitamente aqui, que é o caso dessas questões aqui, tudo bem? Todas elas vão resultar em equações de segundo grau com a igual a 1. Beleza. Aí você deve estar se perguntando aqui, professor, o que é menos sx? É o oposto da soma. Então, é x² com o oposto da soma, x mais p. Tudo bem? Para isso, eu preciso saber aqui quem é a soma e quem é o produto. Né? Você concorda comigo? Para isto, eu vou primeiramente achar a soma e o produto dessas raízes. Tudo bem. Então, vou fazer mais ou menos o que eu fiz ali na questão anterior. Vou dizer quem é a soma, ok? De cada uma dessas raízes, ou seja, somando x1 mais x2, que são esses números aqui, x1 e x2, ok? Qual é o resultado? Então, menos 4 mais 7 dá o quê? 7 menos 4, 3. Beleza. E quem é o produto? Então, vamos calcular primeiro a soma, depois a gente faz o produto. Sim. Menos 1 menos 10, menos 11. Ok. 3 menos 9, menos 6. E 5 mais 8, 13. Beleza. E aí vamos ao produto, que é o quê? É só multiplicar. Ok? Se para fazer a soma eu somei, menos 4 mais 7, 3. Para fazer o produto eu vou fazer menos 4 vezes 7, que é menos 28. Ok? Vou seguir aqui ó, na letra B. O produto, menos 1 vezes menos 10. Menos por menos, mais. O produto aqui é 1 vezes 10, 10. Na letra C, 3 vezes menos 7. Menos 7 não, 3 vezes menos 9. Menos 27. E aí, na letra A, B, aqui é um C, ó. Aqui letra C, cheio de erro esse negocinho. E aqui a letra D, ok? E aí, na letra D, 5 vezes 8. A soma que deu 13, ó, 5 mais 8, 13. E o produto, 5 vezes 8, 40. Para que é isto? Para que serve isto, professor? Para a gente descobrir agora quem é a equação de cada um aqui. A equação é x², o oposto da soma. Então, se aqui a soma é 3, eu vou trazer para cá menos 3x mais o produto. Mais quem? Mais menos 28. E aí, cabeça, veja que mais menos 28 é menos 28. Tudo bem? Porque esse mais aqui não altera o sinal de menos. Mais por menos continua menos. Sim, então é por isso que eu já trago aqui, ó, menos 28 igual a zero. Então, o produto, do jeito que está aqui, eu coloco lá. Semelhante ao que a gente fez naquela questão anterior. Né? É o termo C, né, que é o produto, era só copiar e colar. Sim. Veja a letra B. Olha. Na letra B, eu tenho as raízes menos 1 e menos 10. A soma, menos 1 mais menos 10 dá menos 11. A multiplicação dá 10. Né? 1 vezes 10 dá 10. Menos por menos mais. E quem é essa equação? X², ok? E aí, o oposto da soma. A soma aqui dá menos 11. Então, vem para cá, mais 11. X. E aí, mais o produto, mais 10 igual a zero. Sim. Letra C, vamos ter x², o oposto da soma, a soma aqui quem é? Menos 9. Menos 6, vem para cá, mais 6. X, e aí escrevo o produto, menos 27. A gente já sabe por que fica menos, porque é mais por menos, continua menos. Sim, igual a zero. Ok. E aí, por fim, né, nessa equação de segundo grau, cujas raízes é 5 e 8, nós temos a equação x², o oposto vai ser menos 13, x, e aí mais 40. Mais 40 igual a zero. Sim. Beleza, então. Chegamos aí na sexta questão, onde nós vamos colocar em prática essas ideias, ok? Na equação do segundo grau, x² menos 6x mais 42 igual a zero, né? Nós vamos descobrir quais são as duas raízes aqui. Ela tem duas raízes.
Quais são? Então, são dois números que estão aqui. Ok? Dois números que multiplicados dá 42. Pessoal, dois números que multiplicados dá 42 e transados dá 13 é 6 e 7. 6 vezes 7, 42. 6 mais 7, 13. Ok? A gente não teria muitas opções aqui, certo? A outra opção seria quem? 2 vezes 21. 2 vezes 21 dá 42? Dá. Mas 2 e 21, tem como a gente transar esses números e aparecer um menos 13? Ou no caso aqui o 13 positivo, né? Que tem que ser o oposto de B? Não, não tem como dar 13 de 2 e 21. Então tá na cara, man. Nós temos aí 6 e 7 mesmo. Dois números que multiplicados dá 42 e somados 6 mais 7, 13, que é o oposto de menos 13. Sim. Questão 7. A equação x² menos 25x mais m igual a 0 admite duas raízes. Ok? Nós temos uma delas aqui, olha, sabendo que x1 igual a 5 é uma das raízes, não é? O valor de m é... Então, nós já temos x1. Precisamos quem? Precisamos de x2 para encontrar m. Por quê? Porque m é igual ao produto das raízes. M é igual a x1 vezes x2. Como assim, professor? Lembra, o produto é igual a C. E esse M aqui está no lugar do C, é o termo C. Ok? O produto é C. E isso vale quando A é igual a 1, que é o caso aqui. Ó. Esta equação tem A igual a 1. Então, a soma das raízes é o oposto de menos 25, que é 25 positivo. E o produto das raízes é o termo C. Ok? Então, M, que é o termo C, é igual a x1 vezes x2. Veja que M é igual a 5 vezes o valor de x2. E é por isso que eu preciso calcular x2. Tudo bem? Como é que eu calculo x2? x1 mais x2 é igual ao oposto de B. Tudo bem? Lembra? A soma é o oposto de B, quando nós temos A igual a 1. Sim. Então, se a soma é o oposto de B, nós temos que x1 mais x2 é o oposto do termo B. Ou seja, x1 mais x2 é o oposto de menos 25, que dá quanto? 25. Acho que já entendi. Acho que já entendi. Eu tenho x1, que é 5, mais alguém é igual a 25. Quem é x2? Um número misterioso que somado com 5 dá igual a 25. Tá na cara. x2 é 20. Ok? 20. Opa, professor, tá aqui 20. Marquei. Letra C. Errou. Porque letra C, 20 é o valor de x2. E a questão pede o valor de m. Tudo bem? Então, algumas pessoas caem nesse pega-ratão, porque acha o 20 aqui, vral. Mas, a resposta não é 20. Nós precisamos calcular o m. Nós calculamos x2 para calcular m. m é igual a 5 vezes x2, que é 20. 5 vezes 20, quanto é? 100. E aí sim, letra E. M é igual a 100. Veja, 5 e 20 são as raízes desta equação, onde 5 vezes 20 dá 100, que é o valor de m, e 5 mais 20 dá 25, que é o oposto de B. Sim. Foi-se aí, então. Vamos para a última. Agora sim, vamos para os esboços. Acho que é a cereja do bolo aqui, ó. Cereja do bolo aqui. Tá questão 9, mas acho que não é a questão 9 aqui, é questão 6. Tá tudo fora de ordem aqui, deve ser questão 8. Aqui foi 1, depois... tá tudo fora de ordem aqui, mas vai dar certo, né? No final das contas, tudo dá certo aqui. Aqui é a questão 8, ok. Simbora, então. Chegamos daí na última questão. E o que é que nós devemos fazer aí? Encontrar o zero da função, né? O f de zero, o zero da função, o vértice para fazer o esboço do gráfico.
E aí, como vocês viram, uma das partes mais demoradas é o zero da função, ou seja, as raízes da função. Porque para achar as raízes da função, que são os zeros, você transforma a função em uma equação e acha o x1 e x2 usando a fórmula de Bhaskara. Tudo bem? Nós vamos fazer isto usando aí a técnica da soma e do produto, por isso que eu botei essa questão para o final, porque agora nós vamos usar a técnica da soma e do produto, sim, para achar os zeros da função. Ok? Beleza, então. Vamos lá. Começamos por quem? F de zero. O que é o f de zero? É x igual a zero. Matou, fica quem? Y igual a menos 3. Então, o f de zero aqui dá quanto? Menos 3. E aí a gente acha o ponto 0, y igual a menos 3. Está aí o primeiro ponto. Segundo ponto, as raízes, ou seja, os zeros da função. Ok? Vamos calcular aqui os zeros da função. Como? Usando a soma e o produto. Ok? Vamos lá. Aqui nós temos b igual a menos 2 e c igual a menos 3. Então, x1 e x2 são dois números que, multiplicados dá 3, somados dá 2 positivo. Pessoal, 3 é um número primo, só tem 1 e 3. 1 vezes 3 só tem essa possibilidade de multiplicação para dar menos 3, não é? Sim. Então, como eu falei, primeiro a gente pensa nos números, depois vamos analisar os sinais. Então, tá na cara que é 1 e 3. 1 vezes 3, 3. E tem como eu transar 1 e 3 e sair um 2. Tem. Como? Colocando um deles negativo. Tudo bem? Aqui eu faço 3 menos 1, 2, que é o oposto de B. Ok? Vamos lembrar, a soma é o oposto de B. Ok? Então, quando eu somo esses dois números, o resultado tem que ser o oposto do que está aqui. Sim. E está batendo. E quem é o produto? O produto é o termo C. Né? O produto é o termo C, que é menos 3. Então, menos 1 vezes 3, menos 3. Bateu. Já tenho x1 e x2. Significa que eu já tenho os dois valores de x, que dá y igual a 0. É menos 1 e 0, né? E 3 e 0. São os outros dois pontos, ou seja, são as raízes da função, ok? Beleza, então. E aí vamos para o vértice. Vamos para o vértice. Vértice. Pessoal, o x do vértice a gente pode calcular facilmente como a média das raízes, ou seja, x1 mais x2 dividido por 2. Aqui, fazendo a média aqui, eu vou fazer menos 1 mais 3 dividido por 2. x1 mais x2 dividido por 2. A média. Ok? Por quê? Porque o x do vértice fica entre essas duas raízes. Sim. Então, aqui eu vou ter 2 dividido por 2, que dá quanto? 1. E aí, esse aqui é o x do vértice. Esse valor de x, eu vou substituir na função para achar o valor de y. Ok? Então, o y do vértice vai ser igual a 1 ao quadrado menos 2 vezes 1 menos 3. Onde tinha x, eu estou botando esse 1 aqui. Ok? Sim. Então, y do vértice vai ser igual a 1 ao quadrado é 1, menos 2, menos 3. 2 vezes 1, 2, né? Menos 2, menos 3. E aí, olha, 1 menos 5. Né? Menos 2, menos 3 dá menos 5, dá quanto? Menos 4. Tá aí, encontramos o vértice. O vértice foi o ponto 1 e menos 4. X do vértice, 1. Y do vértice, menos 4. Já tenho tudo que preciso. Vou agora localizar os pontos aqui no plano cartesiano. Começando aqui pelo f de 0, né? Começando pelo ponto 0, menos 3. 0, menos 3. Onde ele está? Onde está este pontinho? 0, menos 3 aqui embaixo, ó. Valor de y, sim. Depois eu tenho os zeros da função. Menos 1 e 0. Menos 1 para x, 0 para y. 3 e 0.
3 para x, 0 para y, sim, são os valores de x que dá y igual a 0. E aí achamos o vértice que é 1 e menos 4. 1 e menos 4 aqui embaixo. Ok? 1 e menos 4 vai ser mais ou menos aqui, ó. Tudo bem, então. E aí, pessoal, você já está percebendo que como é esse gráfico aqui? Ele desce, passa aqui no menos 3, o vértice é a bundinha do gráfico e aí ele agora sobe. Beleza. Só que aí a gente pode deduzir outro ponto. Qual é o ponto que a gente pode deduzir aqui? Ora, se aqui no meio passa o eixo de simetria, aqui no 1 passa o eixo de simetria, afinal de contas nós encontramos o x do vértice igual a... Deixa eu tentar, tá aqui com o mouse é melhor. Igual a 1. Então esse aqui, esse eixo de simetria, divide a parte que desce da parte que sobe. Ok? Deixa eu colocar aqui tracejado. Tracejado, sim. Tá vendo? Então, aqui o eixo de simetria divide a parte que desce da parte que sobe. E aí, perceba que os pontos são simétricos, estão à mesma distância, ok? Em relação ao eixo de simetria, ok? Com isso, a gente deduz outro ponto aqui, olha, que é este pontinho aqui, tá certo? O ponto 2 e menos 3, que fica à mesma distância aqui do menos 3 para o 1, nós temos a mesma distância aqui, desculpe, menos 3 para o 1 é maneira de dizer, né? Porque do menos 3 para o eixo de simetria, né? A mesma distância do eixo de simetria para aqui, que seria aqui na altura aqui do 2. Beleza, então. Vou deixar assim, né? Tá aí o gráfico. Tá aí, não tem mais o que fazer não. É isso aí mesmo e acabou-se. Tá certo? Vamos aqui para a letra B. Fizemos aqui, olha como ficou menor, né, a nossa continha aqui para fazer o esboço do gráfico. Se você ainda não viu, eu vou repetir, estou deixando aí o link para você acessar o vídeo só sobre o esboço do gráfico e lá eu faço usando a fórmula de Bhaskara. Aqui eu encontrei o x1 e o x2 como usando a soma e o produto das raízes. A gente fez de uma maneira mais rápida, sim? Então vamos para a última, para a gente concluir, que é essa funçãozinha aqui. Dá um zoom aqui bem considerado. Vamos para essa aqui. Beleza, então. Tá aí a função y igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. E aí o que é que eu tenho que fazer? Calcular o f de 0, os zeros da função e o vértice. Sim. Aqui começamos pelo f de 0, que é o mais fácil, tá aqui, é igual a 3. E aí a gente acha o ponto 0, 3. X para x igual a 0, y igual a 3. Tudo bem. Vamos agora para quem? Para os zeros da função. Os zeros da função são as raízes da função. Aqueles valores de x para os quais y é igual a 0. Quando você coloca y igual a 0 na função, você transforma a sua função em quê? Numa equação de segundo grau. Por isso que a gente trabalhou as equações de segundo grau antes, não é? Olha, tá aqui, olha. Y igual a 0. Transformou na equação de segundo grau. E quem é x1 e x2? x1 e x2 são dois números que, multiplicados, o produto dá igual a c, e somados, ou seja, a soma x1 mais x2 dá o oposto de b. Então, dois números que multiplicados dá 3, a gente já viu, menos só tem 1 e 3. Só tem essa opção. 1 vezes 3, 3. Coincidiu, né? A outra anterior também era 3. 1 vezes 3, 3. Agora, eu preciso que esses números aqui, a soma dê 4 positivo, que é o oposto aqui, ó. O oposto de B. B aqui é menos 4, tem que dar 4 positivo. Então, é justamente 1 e 3 mesmo. Porque 1 vezes 3 dá 3 e 1 mais 3, 4. Tudo bem, então. Com isso, nós achamos os dois pontos, que são os pontos 1 e y igual a 0, e x3 e y igual a 0. Se você quiser conferir, basta você pegar o 1, né, e substituir aqui, olha, 1 ao quadrado, 1. Menos 4 vezes 1, 4. Né, menos 4. Aí 1 menos 4 mais 3. Dá quanto? 0. Se você pegar o 3, 3 ao quadrado, 9. Menos 4 vezes 3,
mais 3. Menos 4 vezes 3 dá menos 12, ok? Aí você vai fazer 9 mais 3, 12. 12 menos 12, 0, ok? Os valores de x que dão y igual a 0. Então tá aí os dois pontos. E aí o último que nós precisamos é exatamente quem? O vértice, ok? Já sabemos que o vértice, né, o x do vértice, vamos colocar aqui a primeira palavra vértice, né, para entendermos que é o cálculo do vértice. O x do vértice é a média das raízes. É x1 mais x2 dividido por 2. Ok, então é 1 mais 3 dividido por 2. No caso aqui, 1 mais 3, 4 dividido por 2, 2. Tudo bem. O x do vértice é 2. E quem é o y do vértice? O y do vértice é só pegar esse 2 e substituir aqui no x da função. A gente acha o valor de y para o qual x é igual a 2. Então eu vou ter 2 ao quadrado, né? X ao quadrado, 2 ao quadrado, menos 4 vezes 2, mais 3. Tudo bem, então. Então, o y do vértice vai ser 4 menos 8 mais 3. 4 menos 8 mais 3. Junta aqui 4 mais 3, 7. Menos 8, menos 1. Beleza, então. Então, nós encontramos aí o y do vértice quem? Menos 1. O vértice é 2 e menos 1. Está aí o último ponto que faltava. Vamos agora às marcações no plano cartesiano. Sim. Vamos lá. Começando pelo 0,3. 0,3. Primeiro ponto aqui que nós encontramos. 0,3. 0 para x, 3 para y. Aqui, olha. O gráfico corta o eixo y aqui no 3. Beleza. Próximo ponto, 1 e 0, 3 e 0. 1, 0, 1 para x, 0 para y. 3 e 0, 3 para x, 0 para y. Beleza. E aí, o último ponto, que foi aqui o vértice. 2 e menos 1. 2 e menos 1, nós temos aqui. Está aqui a bundinha do gráfico, ok? Então, você já entendeu como é este gráfico. Ele vem, passa por aqui e aqui ele sobe. Beleza, então. Vou tentar aqui fazer da maneira mais... Não vai rolar assim. Deixa eu tentar dessa forma. Melhorou. E por aí vai. E aí, aquele outro ponto que a gente pode deduzir é este ponto aqui, olha. 4 e 3. Percebeu aqui? 4 e 3. Porque aqui é o eixo de simetria. O eixo que divide a parte que desce da parte que sobe. Tá certo? Esse ponto 1 está à mesma distância daquele ali, 3. Esse ponto aqui está à mesma distância daquele ali em relação ao eixo de simetria. Sim. Então tá aí. Não precisava fazer isso aqui. Também para deletar aqui vai ser complicado. Beleza, então. Foi. Tá aí o gráfico. Vai ficar dessa maneira. E nem doeu, não é? Sim. Perceba que o esboço do gráfico sai mais rápido quando a gente usa a técnica da soma e do produto das raízes. Belezinha, então? Lembrando que essa atividade foi passada para o pessoal, mas em uma outra ordem, onde essa última questão que nós fizemos aí, a do esboço do gráfico, certo? Ela era a segunda. Então, nós botamos lá para o finalzinho, justamente para fazermos aí o esboço do gráfico usando a técnica da soma e do produto das raízes. Tranquilinho? Então foi isso tudo. E aí, se você gostou, chegou até aqui, aproveite aí, avalie o conteúdo, né? Deixando um gostei ou não gostei, tá certo? Que ajuda a que outras pessoas descubram esse conteúdo aí. Valeu, pessoal. Nos vemos na próxima, então. Tchau. Fui.